Senhores, eu demorei, mas voltei com o Bach em ordem cronológica, mas vamos começar recapitulando, porque provavelmente vocês nem se lembram da onde paramos, e a culpa é minha, eu sei. No último vídeo da série, vimos Pickle derrubar toda a frota do exército americano, porém com a chegada de Stridon, que viu os veículos militares destruídos, Pickle aceitou ir para o Japão sem sequer entender o que estava sendo dito pelo militar. Ele cessou sua agressividade, pois ali tinha um homem que conseguia comunicar sem palavras. Assim o tempo passou, e o vídeo de hoje começa na residência de Bach, onde o jovem campeão treinava a sombra. Ele subia com um chute alto e parava a perna no ar. Após alguns segundos ele a descia vagarosamente e Stridon respirava aliviado graças à demora. Bach olhava para o mesmo e dizia: "Já terminei, capitão." A cena cortava para minutos depois, onde Bach subia para o andar de cima, servia um chá e questionava: "Então você quer que eu conheça esse cara? Mas quem que é ele? Ele é forte, por acaso? Qual o estilo que ele costumava usar em combate?" Stridon absorvia os questionamentos, tomava um gole de seu chá e respondia: "Posso dizer que você nunca lutou com qualquer coisa parecida com ele." Bach respirava fundo e questionava: "Capitão, vamos lá, como isso é possível? Todos que eu lutei usaram muitas técnicas em mim. Até esse ponto da minha vida é difícil haver uma técnica que eu não tenha enfrentado ou visto antes, e eu consigo usar todas elas." Stridon olhava firme e respondia: "Bach, escuta, qual foi a criatura mais poderosa da história do planeta Terra?" Bach absorvia o questionamento e respondia: "Da história? Eu diria que os dinossauros. Mas você quer saber qual dinossauro era o mais forte?" Stridon dizia: "Bach, não titubie, apenas responda honestamente." Bach questionava: "Mas aonde está querendo chegar?" Stridon insistia: "Apenas responda." Bach pensava por alguns segundos e questionava: "Bem, desde que o planeta começou contando os dinossauros?" Stridon respondia: "Sim, de toda a história do mundo, da primeira criatura viva no planeta até os dias de hoje." Bach cruzava a perna e dizia: "Qual é, capitão? Que pergunta é essa?" Stridon insistia: "Quem você acha que é o mais forte?" Bach respondia: "Bem, claro que é o T-Rex. Já viu o Jurassic Park, né? É um dinossauro sinistro." Stridon absorvia as palavras e jogava um jornal. Bach olhava e questionava: "Em inglês? Quem diabos é esse cara aqui?" De repente, Bach arregalava os olhos e via escrito: "Homem ou monstro? O homem da era Jurássica, um ancestral incomum ou outra espécie." Bach olhava para a imagem do predador e questionava: "Quem é esse, capitão?" Stridon respondia: "Bach, isso não é um filme. Esse homem foi mais forte do que qualquer T-Rex que existiu." A cena cortava para o aeroporto de Haneda, em Tóquio. Lá um avião militar pousava, e era dito num canal de TV: "Esse é o avião da Força Aérea dos Estados Unidos. Nesse avião tem a descoberta de que toda a América do Norte, ou melhor, todo mundo, está falando neste exato momento. O primeiro homem das cavernas vivo. Quem sabe quantos anos essa coisa tem? Será que deveríamos chamá-lo de homem primitivo? Ou o primeiro de todos os humanos? O que me diz, professor?" O professor no programa de TV respondia: "Se quiser, sim. Mas a verdade é que não sabemos muita coisa." O entrevistador questionava: "Mas vamos ser sinceros por aqui, professor. Esse homem vindo da era Jurássica não seria um farsante? Um homem querendo ganhar fama e atenção da mídia? O senhor sabe como é as coisas hoje em dia." O professor respondia: Não é o caso. Eles têm muitos testes e documentos que confirmam a procedência." O entrevistador dizia: "Agora lá vem ele! Nossa, ele é enorme! Que isso? 2,5 metros, talvez mais? Olha para o tamanho da mão dessa coisa! É inacreditável! Ele está olhando para a câmera principal agora, com um olhar bem afiado." Stridon pontuava na casa de Bach: "Está vendo, Bach? É ele. Esse é o nosso cara." Bach olhava bem e o entrevistador continuava dizendo na TV: "Ele está em estado de alerta, olhando para tudo e todos à sua volta, observando atentamente. Ele confere cada detalhe ao seu redor. Isso é incrível. A sensação que eu tenho é que ele está procurando por uma presa, professor. O homem que sobreviveu entre os dinossauros está entre nós. Professor, ele realmente caçou os dinossauros com as mãos?" Stridon nessa hora percebia Bach suando, e o jovem campeão pontuava: Capitão, essa coisa é mais do que forte." Voltávamos para o entrevistador, que dizia: "O homem selvagem é realmente incrível. Agora no local temos a nossa belíssima jornalista, a senhorita Aisawa. Senhorita Aisawa, você conseguiria uma palavrinha, uma primeira entrevista exclusiva com o nosso homem jurássico?" Aisawa respondia: "Eu farei o meu melhor. Com licença. Licença. Olá, grandão.
como você tá se sentindo? A Aizawa nessa hora gelava, galera, pois Piccolo a pegava no rosto. Os militares se assustavam. Depois Piccolo deitava em cima da mesma. A Aizawa gritava desesperada e o predador a beijava. Sem entender nada, Baki questionava: mas que porra é essa, capitão? Na TV, o jornalista e o professor gelavam, pois eles iam Piccolo estourando o cinto de couro dela como se fosse papel. Desesperada, a mulher pedia: não faça isso, por favor! Ao perceberem que ela seria estupida, os militares começavam a dar socos, pisões, porém Piccolo não ligava, ele encarava firme. Seus olhos estavam naquela mulher, sequer piscava ao ser golpeado pelos inúmeros golpes. Em seguida, Piccolo arrancava a saia dela, depois a calcinha. Ele começava a violá-la e o narrador pontuava: deve ser triste ser tão selvagem. A selvageria é engraçada, mas eu só riria se isso tivesse graça. Enquanto a mulher ficava largada no chão, Piccolo se levantava ao terminar e o apresentador dizia: meu Deus, algo inesperado aconteceu com nossa querida Aizawa. Quem poderia imaginar que isso aconteceria? Comerciais, por favor! Nessa hora, os militares começavam a apontar suas armas para o predador e o narrador continuava dizendo: todos no Japão estavam assistindo aquilo ao vivo. Não foi algo ultrajante ou um movimento sujo de um programa de TV para causar impacto a fim de gerar audiência. Era a vida selvagem por si só. Nos era mostrado o apresentador de TV novamente pedindo os comerciais e o narrador continuava: algumas pessoas simplesmente não conseguiam lidar com a situação. Alguns simplesmente não podiam acreditar. Como as pessoas reagiriam a isso? Cada um é diferente. Mas uma coisa que todos estavam preocupados era: o que essa coisa faria agora? O que ele faria depois disso? Porém, após essa situação gravada pela câmera, ele apenas foi dormir. Nos noticiários de TV começava a ser dito aos montes: estupro ao vivo gravado pelas câmeras. Sexo selvagem ou violência? O responsável é o homem do período Jurássico. A cena cortava para o Dr. Albert Penny, que dizia numa sessão governamental para julgar aquilo: em breve farei uma hipótese, mas primeiro o fato. O período Jurássico durou mais de 100 anos e ele foi forçado ao fim após a queda de um enorme meteoro. Todos conhecem este fato. O impacto de um meteoro de tal tamanho causaria uma catástrofe de proporções inimagináveis no nosso planeta. A poeira que se levantaria com o impacto bloquearia completamente a luz solar. Em uma fração de segundos, a temperatura da Terra cairia para o zero absoluto, assim como no espaço sideral. Essa temperatura é por volta de 270 graus negativos. Tudo seria perfeitamente congelado, incluindo dinossauros, plantas e os insetos. Até mesmo uma luta seria congelada. O impacto traria uma súbita mudança na crosta. Tudo seria afetado, mas a camada de rochas salinas seria o que menos sofreria com o impacto. Mantendo a luta intacta, os combatentes T-Rex e Piccolo foram perfeitamente congelados. A capacidade conservadora das rochas salinas foi comprovada. Obviamente tivemos algo absurdo: o T-Rex está morto, mas Piccolo está vivo por algum motivo. No ano 2000, numa remota área do Novo México, os micro-organismos presentes na água do mar encontradas numa rocha de salina de 250 milhões de anos foram trazidas de volta à vida quando recriaram as condições de seu habitat. As duas criaturas na camada de rocha de salina foram encontradas recentemente, sendo impossível ressuscitá-la, mas o caçador foi trazido de volta à vida. Agora, sobre o incidente. É extremamente lamentável o que houve com a jovem no aeroporto de Hanada. No entanto, ele veio de um mundo completamente diferente. E agora, a hipótese: como é que os humanos se convenceram a copular no passado? Quais eram os códigos de conduta e respeito há 65 milhões de anos atrás? Isso só ele sabe, porque ele viveu nesse tempo. Ele não seria capaz de entender nosso modo de vida, muito menos nossa moral e nossos bons costumes. Todos absorviam aquele ponto e um membro de boina questionava. Muitos se perguntaram: e se macacos em um zoológico estupram uma visitante? Eles seriam mortos no local, certo? Mas o homem primitivo é um ser humano. O homem de preto retrucava: um humano, mas não um de nós. O membro de boina pontuava: então devemos deixar ele escapar sem quaisquer acusações, uma vez que ele não é da nossa sociedade humana, ele não pode ser medido pelas nossas réguas. O homem de preto questionava: mas e se ela fosse sua filha ou sua mãe, você pensaria da mesma forma? O membro de boina respondia:
Meu irmão foi devorado por um tubarão enquanto pescava anos atrás, mas não odiei o tubarão por causa disso. Ninguém mandou a repórter pular na frente de um homem primitivo, e ele não planejava machucá-la ou matá-la. Então minha resposta é sim. Uma vez que ele não tem a intenção de machucá-la, devemos aliviar para ele. O Homem de Preto se irritava e a cena cortava para um protesto à frente de uma base militar. Lá um jornalista dizia: centenas de manifestantes se reuniram no portão da frente do quartel do Exército dos Estados Unidos aqui no Japão. Eles pedem justiça por causa de uma jovem que sofreu abuso sexual. A senhorita Isao é uma pessoa muito popular na mídia japonesa. No entanto, o Exército dos Estados Unidos ainda não comentou sobre o incidente e levou o suspeito sob custódia sem qualquer argumento razoável. Eles se recusam a comentar. Nessa hora, impondo silêncio ao ambiente, alguém pisava forte. Era o ogro que encarava na frente do portão e dizia: certo, então trouxeram ele pra cá. Eu vou entrar. Na mesma hora, um militar batia com um rifle no peito do ogro e dizia não. E a cena cortava para alguém, saltando a área fechada. Era Hitsukayo. A cena cortava para a parte de dentro. Lá, um recinto guardado por 2 militares armados nos era mostrado. Um deles olhava para o lado e pontuava: esse quarto foi construído um mês atrás, mas eu não tenho certeza da necessidade de algumas coisas. A árvore, beleza, mas um pneu pendurado? Um suporte para revistas? Piscina? Um dinossauro de brinquedo? Como eu posso dizer, tudo isso é muito exagerado. Eu não tenho certeza que ele se sentiu bem com tudo isso. O cara é um homem primitivo. Nos era mostrado Pickle sentando ao lado da árvore e o outro militar respondia: para, cara, você tá sendo observado pelas câmeras. Não faz diferença a gente ficar falando isso agora. A cena cortava para Hitsu se esgueirando na base, e ele pensava: é como esgueirar-se no quarto de uma garota. Definitivamente tem algo errado comigo. O que eu estou fazendo aqui? Sim, aquela transmissão ao vivo. Desde que vi sua selvageria. Espera, guardas? Tenham vindo nessa direção. Hitsu via o guarda passando por ele, ficava agachado atrás das sombras do veículo militar e tocava ao mesmo. O guarda olhava, mirava a luz da sua lanterna, mas Hitsu já estava atrás dele. O guarda se acalmava do susto, respirava fundo e voltava a fazer sua guarda. Hitsu o seguia, pisando junto e pensava: agora eu posso andar pelo local. A técnica Kuang, a segunda sombra. Voltávamos para o guarda que havia batido no peito do ogro, mas ao acertar o peito da criatura mais forte e viva, galera, o militar simplesmente ia para trás e caía. Ele olhava em choque. Os outros militares de guarda tentavam entender, e o Juruhama dizia: idiota! Manifestantes, fiquem longe, pois um homem irá voar. Os manifestantes olhavam confusos e de repente viam a feição do ogro mudando. Depois, o ambiente se contorcia ao redor do mesmo, e o narrador dava nota. Uma testemunha do incidente, chamada Tamotsu Ishizuka, de 34 anos, relatou que ele viu enquanto protestava na linha de frente do quartel-general dos Estados Unidos. Olha, eu nunca tinha visto algo desse tipo. O ar em volta dele era quente demais, como se eu estivesse em cima de um motor de um carro funcionando, sabe? Mas o que eu vi, na minha cabeça, não fez sentido nenhum. Essa é a verdade. Os 2 guardas na hora começaram a brigar na frente daquele cara que exalava calor, por nenhuma razão aparente. Foi do nada. Eu pensava que o outro guarda iria pará-los, mas por algum motivo ele não fez isso. O mais estranho é que ele começou a se socar, sabe? Ah, e aquele cara, você pergunta? Ah não, ele não fez nada. Apenas ficou assistindo quieto e passou direto por eles como se não fosse nada. Sim, é isso mesmo que eu disse. Ele apenas deixou eles se batendo e se aproximou do portão. Foi como se irmãos que fizeram algo de ruim e foram pegos pelo pai estivessem jogando a culpa um no outro. Um último esforço para se safar, sabe? Eles se machucavam a si mesmos antes de serem machucados pelo pai deles. Mas os caras estavam sangrando, perdendo os dentes, os rostos deles ficaram inchados e ainda assim, eles não paravam de se bater. Porém, como se fosse uma ordem do presidente, eles pararam imediatamente quando aquele homem mandou. Ele começou a falar inglês, o qual eu não entendo. No momento, o ogro dizia: vocês fizeram a coisa certa. Mesmo se um de vocês fugisse em vez de se baterem, eu pegaria e mataria sem nenhum problema. Se fosse de outro modo, se escolhessem lutar comigo, morreriam da mesma forma. Então vocês escolheram lutar um contra o outro, e até se bater nas últimas consequências. Bom, isto foi uma boa escolha da Popa. Vocês estão perdoados. No futuro, a testemunha questionava: quais foram as reações, você pergunta? Alívio, eu acho. Eu podia dizer olhando para o rosto deles. Claro, eles estavam severamente machucados, mas ainda assim, eu diria alívio. Depois disso, aquele homem que exalava calor abriu o portão tão facilmente com as próprias mãos que, sério, me pareceu ridículo. Ele fez aquilo como se não fosse nada. Ele entrou como se estivesse indo para a própria casa. Cara, é absurdo. Você já viu alguém abrir
portão do nada? É claro, ninguém podia parar aquela coisa ou mesmo perguntar aonde ele estava indo. Era muito perigoso tentar indagá-lo de algo, né? Pelo menos, essa foi a sensação que ele me passou. A cena cortava para Hetsu, que andava com o guarda e pensava: se eu continuar assim, imitando até mesmo sua respiração, esse guarda nem vai perceber que estou aqui. Mas o principal problema é descobrir onde eles o colocaram. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Eu vou esperar uma oportunidade para esgueirar. Nessa hora, um militar vinha à frente, ambos se aproximavam e o que chegava dizia: opa, tudo certo por aí, parceiro? O militar respondia enquanto era imitado por Hetsu. E aí, qual é a boa? O militar que havia chego respondia: cara, eu já tô de saco cheio do garoto dinossauro, essa é a verdade. O militar imitado questionava: você diz no Pickle? O militar respondia: eu tenho que vigiar ele dia e noite, mas ele não faz nada. O imitado respondia: cara, que merda, hein? O outro militar pontuava: quando acabar o turno vamos beber uma hoje, te vejo depois, pode ser? O militar imitado respondia: fechou, até daqui a pouco então. Ele partia, mas Hetsu já não estava mais com ele, e sim com o militar que estava na outra ronda. Enquanto isso, ele pensava: isso, finalmente a sorte está sorrindo para mim. Eu vou ver o homem da caverna seguindo este cara. Será aqui? Nessa hora, o farol passava pelo militar seguido. Ele via uma sombra diferente da sua e olhava para trás. Hetsu nocauteava na hora com um toquinho no queixo e dizia: me desculpe, vou te deixar aqui em segurança. Hetsu escalava o farol e lá em cima ele dizia: é aqui, um pequeno armazém atrás da base. Hetsu puxava uma corda com um peso na ponta, mirava e lançava. A corda ia perfeitamente até uma chapa de ferro e Hetsu a puxava para lançar. Em seguida, puxava mais forte, travava a mesma e esticava. Nos era mostrado a distância de um local para o outro e Hetsu vinha deslizando pelo local. Ele avançava sem ser visto, pousava e pensava ao chegar: está aberto? Sim, está aberto. É como se alguém já estivesse invadido aqui. Hetsu saltava e via 2 militares nocauteados e o responsável procurando algo em um militar. Surpreso, Hetsu dizia: eu conheço você, Koushou Shinogi. Você também está aqui. Koushou se levantava e dizia: senhor Hetsu Kaiô? Hetsu pensava: ele também veio, mas por quê? Koushou também pensava: por que ele está aqui? Ao ver Hetsu olhar para o recinto, Koushou começava a gargalhar e dizia: você também veio ver o Pickle. Foi atraído pelo poder que podemos sentir num único olhar e pela selvageria do abuso sexual em frente às câmeras. Quando eu percebi já estava aqui, eu tinha que o ver pessoalmente. A princípio eu tenho que vê-lo com meus próprios olhos e eu quero lutar contra ele também. Se eu tiver a chance, é claro. Você vem pelo mesmo motivo, não? Bem, já que estamos aqui pelo mesmo motivo, eu acho que poderíamos dar um aperto de mãos e um tapinha nas costas, mas eu não vou fazer isso nem fudendo. Eu vim primeiro, então você vai esperar e eu vou lutar contra ele primeiro. Hetsu absorvia aquelas palavras surpreso e Koushou questionava: tem algum problema com isso? Nessa hora o dinossauro de brinquedo começava a tremer. Os 2 invasores olhavam e de repente o mesmo era quebrado. Dentro dele estava Oroshidopo, que dizia: olá, Shinogi! Quem disse que você foi o primeiro? Na sequência, a piscina ao lado começava a borbulhar e dela se erguia Jack Rama. Todos arregalavam os olhos e o gigante soltava o ar, que manteve por Deus sabe quanto tempo, e na sequência, todos escutavam alguém sair debaixo da cama. Era Gouki Shibukawa, que sorria. Na mesma hora, alguém quebrava a parede com um chute. Olhavam e viam Katsumi Orochi, que entrava de forma espalhafatosa e dizia: estava esperando pela melhor forma de entrar, mas dane-se. Eu não vou esperar mais, a festa já começou. Da tubulação acima, alguém dizia: poxa vida, toda vez que eu tenho uma boa ideia, todos também querem fazer a mesma coisa. Há quanto tempo, pessoal? Que baita reunião temos aqui, hein? Era Jaco Kaiô, e a cena cortava para segundos depois, onde Doppo dizia: eu me sinto estranho. Todo mundo se infiltrou, os jovens e os velhos lobos. Eu acho que todos vocês amavam os jogos de Metal Gear Solid, né? Haha, Solid Snake ensina algumas coisas sobre infiltração. Gouki Shibukawa respondia: você não é um pouco velho para jogar videogames, velho Orochi? Enfim, o importante é que achou um jeito de entrar. Eu também fui pego no ato, estou envergonhado. Doppo olhava para o lado e dizia: Jaco Kaiô, encontrar você dentre todos os lugares. Jaco respondia: o senhor não pode falar nada, senhor Orochi. O devorador de homens. Educação social é parte dos importantes aspectos do Budô. Alguém que entende mais das coisas precisa botar os jovens que têm um futuro no caminho certo. Esse é o meu trabalho, é o que eu faço. Katsumi Orochi questionava: jovens do futuro?
Você quis dizer o Piccolo, correto? Jaco respondia. Sim, sim. Chibukawa pontuava. Tudo bem, senhores. Piadas e conversinhas à parte. Viemos todos aqui ilegalmente pela mesma razão. Porque queremos lutar contra aquele homem que matava dinossauros. Doppo dizia. Esse é o propósito de um Budoka. Koushou adicionava. O verdadeiro propósito de um artista marcial. Hetsu questionava. Então, quem vai primeiro? Doppo olhava para o lado e respondia. Eu gostaria de dizer algo, mas cadê o Piccolo? Eu não estou vendo ele por aqui. Jack, Doppo e Jaco se aproximavam da árvore e viam o mesmo dormindo lá dentro. Piccolo roncava tranquilamente e Doppo pontuava. Dormindo como uma pedra. Todos absorviam aquelas palavras e Katsumi dizia. Mas que merda, dormindo tão despreocupado? Mesmo com toda essa barulheira e estando cercado de inimigos. Chibukawa questionava. Por que você acha que ele dorme? Realmente acha que ele nos considera como seus inimigos? Katsumi arregalava seus olhos e, na sequência, um impacto ecoava pela árvore. Era Jack Hama, que havia enfiado um pisão na mesma. Jaco se surpreendia e Piccolo finalmente abria os olhos. Jaco se aproximava e questionava. Ele acordou? Piccolo enfiava o pé para fora, em seguida começava a sair. Todos aguardavam e viam aquela criatura que ultrapassava Jack Hama em altura. Todos se surpreendiam a ponto de abrirem a boca, mas calmamente Piccolo começava a urinar no vidro. Muitos segundos se passavam, urina espirrava em Doppo, que não ligava, até que do nada Piccolo olhava para o lado. Todos faziam o mesmo e viam Yujiro Hama presente no recinto. E ele dizia: Sim, Piccolo, seja bem-vindo ao futuro. Enquanto todos travavam diante do ogro, esse último questionava se aproximando. Então todo mundo está aqui, hã? Um bando de perdedores patéticos. Piccolo olhava surpreso. Já Katsumi se aproximava suando frio e bravamente questionava. O que você falou? Quero que você repita, mas dessa vez tendo coragem de falar isso olhando pra minha cara. Yujiro absorvia aquelas palavras, olhava para o jovem sem noção, sorria e dizia. Agora entendo porque ninguém, incluindo a mim, Baki e até mesmo seu pai, tem vontade de lutar com você. Katsumi travava, Doppo olhava preocupado e o ogro continuava dizendo. Você fala demais, é imprudente e não tem noção das consequências. Então você quer parecer forte e poderoso, mesmo sabendo que irá perder com certeza. Seu pai também era assim, falava demais, e ele quase morreu por causa disso. O narrador pontuava na sequência. O mestre karateka tem orgulho de sua arte, e quando sua mente foi lida com tanta clareza, ele não teve escolha além de atacar. Katsumi avançava com um golpe de direita. Quando iria acertar o ogro, Katsumi subia com um chute. Doppo desviava o olhar e nos era mostrado, Katsumi chutando. De repente, ele olhava confuso e quando olhava para baixo ele via seu tênis sem cadarços, pois ele estava na mão de Yujiro Hama. Katsumi arregalava os olhos. Todos ali presentes entendiam a diferença colossal de níveis. E o ogro dizia, vai brincar com os cadarços ali no campo. Yujiro jogava no rosto do rapaz que simplesmente travava. Em seguida, exclamava na frente de Piccolo. Agora saiam da minha frente, pois eu vou entrar. Koushou Shinogi dizia, mas a chave está aqui. Yujiro dizia, seu idiota. O ogro colocava o nariz no vidro e começava a avançar. Todos olhavam aquele absurdo diante deles e o ogro continuava. Ele deformava aquela espécie de vidro a ponto de dobrá-lo. Em seguida, ele quebrava usando a ponta do nariz. Depois, todo o rosto passava. A estrutura grossa e pontiaguda rasgava a camiseta, mas a criatura mais forte passava como se não fosse nada. Sua pele não era rasgada, não era afetada. E após isso, aquele suposto vidro se fechava. E diante de Piccolo, Yujiro dizia: o que nós temos aqui? Piccolo, né? Então eles já nomearam o guerreiro que existiu numa era que foi engolida pelos elementos e é contada aos montes como se fosse um conto de fada. Eu vim aqui para te mostrar uma coisa que você não consegue entender com palavras. Então eu vou fazer você sentir. Será como quando um bebê não reconhece nenhuma palavra, mas consegue sentir o amor de sua mãe. Os sentimentos que eu tenho para esse encontro com você. Grave-os bem no fundo do seu coração. Assim você não irá esquecê-los, mesmo que você queira. Porque igual a esses 8 caras que passaram pelas dificuldades de vir até aqui, eu vim pelo mesmo motivo. Estou aqui para batalhar contra você.
O narrador assumia na sequência. Quando as criaturas nessa terra eram enormes e poderosas, haviam predadores que estavam acima dos maiores e mais perigosos. Caçar para comer, aquilo era simples, mas ele caçava aqueles que caçavam. Por isso ele ia contra eles. Voltávamos para o ogro, que esticava seu punho e dizia: "Vamos lá, você vai gostar." Piccolo olhava para o punho e copiava o movimento. Yujiro sorria, e ambos colidiam seus punhos. Piccolo se surpreendia, o ogro sorria, e a diferença das mãos nos eram mostradas. Ambos trocavam força física, e Piccolo arregalava seus olhos, pois ele via uma criatura gigante à sua frente, similar aos dinossauros que ele tinha tanta familiaridade. Então, o predador de dinossauros abria um sorriso. Ele pisava firme e pressionava. Na mesma hora, o ogro era pressionado e girava seu braço. Piccolo caía de ponta cabeça e Yujiro dizia: "Ah, seu safado! Usou seus truques em mim." Piccolo, de repente, que havia sido girado, tentava entender o que tinha acontecido ali. Então ele se levantava e o narrador começava a dizer: "Ele se levantou, num único e simples movimento, como todos fazem." Mas todos ficaram surpresos com a facilidade com a qual ele se levantou diante da queda de Yujiro Hama. Como resultado da submissão à civilização, o corpo humano perdeu sua resistência e seu poder bruto primitivos. Mesmo naquele movimento mais simples, quando executado por um corpo humano imbuído com energia primitiva, parecia surreal. Assistindo com seus próprios olhos, suas mentes foram enfeitiçadas, seus corpos congelados, só de ver aquilo à sua frente. Enquanto todos suavam frio diante de Piccolo, Yujiro Hama sorria animado. O narrador continuava dizendo: "A inveja que os guerreiros sentiram do poder de Piccolo, que atingiu seu ápice, foi enorme." A cena cortava para a parte de fora, onde era dito naquele momento num alto-falante: "Polícia militar, todos para fora!" Lá dentro o ogro escutava, percebia armas apontadas e continuava sendo dito: "Senhor Yujiro Hama, venha aqui agora, por favor. Está tudo acabado, precisamos falar com você. Também o restante das pessoas não autorizadas no edifício. A instalação está completamente cercada, saiam em paz." Nessa hora, a porta era aberta e Yujiro saía. Prontamente, o militar responsável entrava no portão, vinha correndo, parava na posição de sentido e dizia: "Senhor, me desculpe por interromper, senhor. Eu sou o tenente-coronel Henry Sanford do batalhão 301 da Infantaria Externa, 2ª Companhia, senhor." Yujiro dizia: "Oh, relaxa aí. Não acha que está sendo educado demais com alguém que acabou de invadir uma instalação militar altamente secreta e que está prestes a ser preso?" O militar respondia: "Senhor, não senhor! Nós, o exército americano, não temos o direito de prendê-lo. Não há uma organização na face da terra que possa te prender, senhor." Yujiro questionava: "Os soldados na entrada não me conheciam. Como você descobriu que fui eu que invadiu?" O militar respondia: "Senhor, pelo fato de você ter entrado de um jeito tão particular pelo portão principal, andando sem nenhum problema, senhor. O relato dado pelos soldados foi surreal, que em vez de chamarem reforços, ficaram amedrontados e começaram a se agredir. Foi dito: um ogro passou pelo portão principal. Outro disse: um demônio apareceu na minha frente. Essas descrições, senhor, não pertencem a nenhuma outra pessoa na face da terra, a não ser o próprio Yujiro Hama. Então sua identidade foi confirmada dessa forma, senhor." Yujiro questionava: "Quem te treinou para bajular tanto assim? Foi o governo?" O militar respondia: "Senhor, é um prazer para mim encontrá-lo pela primeira vez. Como um dos soldados dos Estados Unidos da América, é uma honra para mim, senhor." Yujiro questionava: "Então que merda você quer?" O militar respondia: "Senhor, permita-me dizer, para todas as pessoas vivendo na Terra, Piccolo é um tesouro nacional." O militar se ajoelhava e continuava dizendo: "Então peço, por favor, não machuque ou mate o Piccolo. Nós faremos qualquer coisa que o senhor desejar." Yujiro encarava o militar e dizia: "Tudo bem, mas eu também tenho um pedido." O militar gelava e o ogro continuava: "Libere os 8 que também invadiram esse lugar." O militar pensava por alguns segundos e respondia: Mas senhor, eles precisam ser julgados." O ogro interrompia alertando: "Você sabe muito bem que as intenções deles não eram destruir ou roubar, assim como eu. Eles apenas queriam dar boas-vindas ao Piccolo. Mas se você recusar, tudo bem, eu não me importo. Será divertido para mim tomar o Piccolo de vocês à força." O militar respondia prontamente: Não, senhor, por favor, nós atenderemos o seu pedido, senhor." Enquanto o tempo passava, um caminhão militar levava os invasores e o narrador dizia:
No final das contas, o incidente acabou de forma segura? Sim, o caso dos invasores noturnos foi fechado sem nenhuma demora. A festa estranha é de boas-vindas dos homens mais fortes. Então, quando o ônibus estava a uns 10 km da base militar, todos os guerreiros foram soltos sem nenhum problema. Mas antes do narrador completar sua frase, voltávamos para o recinto de Pickle. Lá dentro, Gaia saía camuflado e dizia: incrível, 8 deles vieram, mas eu ferrei tudo de novo, fiz muito barulho, assim eu não consigo ser furtivo. Mas se eu conseguisse você ia ver, hein? Falou aí! Pickle via Gaia saindo de fininho e dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Vocês que gostam tanto de Baki em ordem cronológica, arrebentem esse like aí, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Quem não está acompanhando o Tolf e gosta de Baki, eu garanto pra vocês, Tolf é um baita mangá, vão acompanhar que vai valer a pena. E caso queiram me seguir, minhas redes sociais vão estar aqui na tela. Bom, é isso pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.